Da paz a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui no Luz do Evangelho. E hoje para a gente conversar sobre libertação. Como vencer as nossas más tendências. E nós iniciamos com essa imagem. Jesus ensinando. Jesus ensina para a gente sobre o reino dos céus. Aonde que fica o reino dos céus? E a resposta é dentro de cada um de nós. Isso é uma coisa chave para a nossa palestra de hoje. O reino dos céus é uma construção interna. Não é nada externo, não é um lugar, é uma construção interna. É dentro de cada um de nós. Se é dentro de cada um de nós, quando que nós vamos sentir o reino dos céus? Quando? Vamos abordar alguns pontos agora. O primeiro deles, a gente já sente alguns lampejos, algumas palhinhas do que seria o reino dos céus. Sabe quando? Quando a gente ajuda as outras pessoas, quando nós servimos os outros, quando nós amamos. Quando a gente faz o bem, a gente não se sente bem? É uma sensação muito agradável. Isso é uma palhinha do que é o reino dos céus. Infelizmente, para a gente ainda é algo momentâneo. Porque dentro de instantes já está ali a gente de novo alimentando o nosso ego doente. Mas no momento em que nós servimos os outros, a gente sente um pouquinho do que seria o reino dos céus. Segundo ponto, sentiremos definitivamente o reino dos céus aqui dentro quando nós quisermos. Porque tudo vai do nosso esforço e da nossa vontade. Então só depende de uma pessoa. Só depende de nós. Terceiro ponto. Não adianta achar que o reino dos céus vai chegar em um determinado ano. Não adianta ficar olhando o calendário ainda com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja, de ciúme. Não adianta. Até porque calendário é uma coisa externa, não é? E nós vimos, e enfatizamos, reino dos céus é uma construção interna. E o quarto ponto. Todos nós sentiremos o reino dos céus. Todos nós, sem exceção. Uns antes e outros depois. A diferença é que quem sente depois só está prolongando o seu padecimento, prolongando o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque não estar sentindo o reino dos céus é sinônimo de sofrer. Então nós precisamos buscar sentir o reino dos céus quanto mais aqui dentro de nós. E como que funciona tudo isso? Qual que é o processo? Nós estamos numa marcha evolutiva, no nosso progresso. Só que existem pesos que seguram a nossa marcha evolutiva. Então esses pesos, além de deixar eu ali estagnado na marcha evolutiva, me fazem sofrer, naturalmente. E aí vocês devem estar pensando agora, puxa vida, então urgentemente eu preciso largar esses pesos. Urgentemente eu preciso deixar esses pesos para poder caminhar. Como que eu faço para me desacorrentar? Aposto que todos vocês estão pensando isso agora. Sabe qual que é a maior ironia? Não são os pesos que nos seguram. Somos nós que seguramos os pesos. Nós que seguramos. Então você quer se livrar de um peso desse? Sabe o que você faz? Solta. Simplesmente isso. Solta. Porque é a gente que está ali segurando ele. E quais seriam esses pesos? Podemos citar egoísmo, orgulho, mágoa, revolta, culpa, ansiedade, raiva, ódio, medo. Alguém aqui sente alguma dessas coisas?
Se alguém sente, presta bem atenção na palestra de hoje, porque é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Logicamente, aqui não está uma lista fechada de todos os pesos existentes, existem outros tantos, mas são esses que nós abordaremos na noite de hoje. Combinado? Gente, quando nós seguramos esse peso, qualquer um deles, eles começam a habitar dentro de nós. Começam a habitar aqui dentro. Eles estando aqui dentro, existe espaço para o reino dos céus? Não. Ó, espaço insuficiente. Então, se eu quero o reino dos céus aqui dentro de mim, eu preciso me livrar desses pesos. Urgentemente. Porque quando tiver virtudes aqui dentro de mim, com virtudes há receptividade ao reino dos céus. Com virtude cabe reino dos céus aqui dentro. E a gente mostrou no slide de capa da nossa palestra uma imagem de quem? Uma imagem de Jesus. Aonde é que Jesus entra nesse processo de libertação? Tudo que Jesus ensinou para a gente, tudo visa a nossa libertação a nível espiritual, visa a nossa cura a nível espiritual, tudo. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, o nosso caminho vai ser esse de baixo aqui, ó, um caminho claro, iluminado. E se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus, o nosso caminho vai ser como o de cima. Caminho escuro, ruim de caminhar. E a gente costuma andar como na nossa vida? A nossa vida está mais para o caminho de cima ou para o caminho de baixo? Quando Jesus ele esteve entre nós aqui há 2000 anos, os judeus estavam esperando quem? Eles estavam esperando o Messias. O Messias, aquele que salvaria o povo romano. Que salvaria o povo judeu dos romanos. Libertaria aquele povo judeu do cativeiro humano. Eles estavam esperando o Messias que viria fazer uma revolução material. E Jesus veio e fez uma revolução. Mas uma revolução de que tipo? Espiritual. Para aquele povo que praticava lei italiana, olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou o quê? Ensinou o amor, o dar outra face, fazer o bem para aquelas pessoas que nos fazem mal. Ou seja, Jesus fez uma revolução a nível espiritual. Ele visou nos libertar de um cativeiro, mas não do cativeiro humano, mas sim do cativeiro espiritual. Nós vimos que para nós sentirmos o reino dos céus, a construção é o quê? Interna. Só que a construção interna é fácil ou difícil? É difícil. Por isso nós optamos pela construção externa. Porque a construção externa é muito mais fácil. Colocar tijolo sobre tijolo e decorar e deixar bonito desse jeito aqui, ó. A construção externa é muito mais fácil. E falando em construção externa, o que a gente costuma fazer? Infelizmente, adorar Jesus. E adora Jesus, e adora. Mas Jesus não é para ser adorado. Jesus é para ser copiado. Modelo, é o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, modelo e guia. Ou seja, não tem que ficar adorando Jesus. Tem que copiar, se esforçar para colocar em prática tudo que ele ensina para a gente. Então não adianta ficar cuidando de rituais, se aqui dentro de nós ainda imperam os defeitos. Precisamos cuidar dos nossos defeitos aqui dentro.
tirar os defeitos, os vícios, e que aqui dentro existam, então, virtudes. E qual que é o primeiro passo para que tudo isso aconteça? O primeiro passo é o autoconhecimento. Porque na maior parte das vezes, eu estou lá segurando o peso. Eu percebo que eu estou segurando o peso? Não. Eu sou uma pessoa egoísta, estou lá segurando um peso danado chamado egoísmo, mas não percebo. E continuo vivendo minha vidinha. Eu estou lá segurando um peso danado que é o medo, a ansiedade, a culpa e assim por diante. Não percebo. Mas o peso que as outras pessoas seguram, eu percebo, não percebo? Mais fácil. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu percebo que estou segurando um peso, e percebo também que esse peso me faz mal, me faz sofrer, qual que é a minha tendência natural? Largar. Mas a gente não larga porque nem sequer percebe. Vamos falar dos pesos então agora? Vamos começar? Primeiro deles, egoísmo. Egoísmo que é a pessoa que pensa em si e não quer saber das outras pessoas. Não interessa os outros. Essa charge aqui eu acho muito interessante. Então está lá no barco 4 pessoas, 2 do lado que está afundando e 2 lá para cima. E um deles que está lá para cima diz o quê? Ainda bem que o buraco não é do nosso lado. E o que é isso aqui? Além de egoísmo puro, isso aqui é uma insensatez. Uma baita de uma insensatez. Você já ouviu um ditado que chore a mãe do outro, mas não chore a minha? Já ouviram? E o que vocês acham disso? Isso é apenas uma tentativa de justificativa para os atos egoístas nossos. Não tem isso. Devemos olhar para o nosso próximo assim como a gente olha para a gente. Aliás, quem que ensina isso? Jesus. Amar os outros como nos amamos, na mesma medida. E aí, se a gente for colocar na balança agora, de 0 a 100, quanto que eu me amo? De 0 a 100. Uma resposta individual, cada um vai ter a sua. De 0 a 100, quanto que eu amo o meu próximo? O ideal, a relação ideal seria o quê? 100, 100. Concorda? 100, 100. Quantas pessoas que não amam 100, 0? Ou tem pessoas ainda que fazem a relação 0, 100. Não se gostam e fazem tudo para o outro. A gente deve se amar 100 e amar o nosso próximo 100. Essa é a relação ideal. Eu fiz a pergunta, quanto que a gente se ama e quanto que ama o próximo? É fácil fazer essa análise? Eu vou dar uma ajuda para vocês. Vamos lá. Vamos ver quem que a gente ama mais. Paciência com os defeitos. Somos mais pacientes com os nossos ou com os defeitos das outras pessoas? Com os nossos defeitos a gente é super paciente, mas o defeito da outra pessoa nos irrita muito. É ou não é? Próximo. Então, eu me amo mais. Perdão dos erros cometidos. Se eu cometo um equívoco qualquer agora, daqui 10 minutos já esqueci, já passou, não tem problema nenhum. Mas se a outra pessoa comete um equívoco qualquer agora, daqui quanto tempo que eu vou esquecer? É daqui meia hora? Não. Um exemplo bem bobo para passar para vocês agora. Por exemplo, eu estou no trânsito. Aí, a pessoa que está na minha frente esqueceu de dar seta e virou. Como é que eu fico? Fico nervoso, não fico? Mas,
Se por um acaso fui eu que esqueci de dar seta, esqueci de dar seta, agora foi já. Dá nada, não tem problema. É assim no nosso dia a dia, sim ou não? Então, se eu perdoo mais facilmente os meus erros, eu me amo mais. Satisfação das necessidades e desejos. Penso primeiro em quem? Se for em mim, é porque eu me amo mais. Próximo peso, para a gente conversar agora. Orgulho. O que é orgulho? Orgulho é me colocar acima das outras pessoas. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Marido e mulher no carro. Tá? Quem está dirigindo aqui é o homem. Poderia ser invertido, poderia ser N outras variedades, tá? Mas aqui no exemplo que eu vou dar é marido dirigindo, esposa do ladinho dele. E o marido, ele fala assim, eu vou tentar um caminho novo, vou tentar um atalho. E tenta. Só que o atalho não dá tão certo assim não. E eles andam quase 3 vezes mais do que andariam. Se a mulher for orgulhosa, o que a mulher faz agora? Se a mulher for orgulhosa, ela vai falar. Falar o quê? Eu avisei. Não era para você fazer isso. Não era para você tentar. Vai falar isso quantas vezes? Uma? Vai falar e vai falar. Por que a mulher vai fazer isso se ela for orgulhosa? Porque ela viu que o marido errou. E ela, na situação ali, ela está certa. Então ela faz o quê? Ela pisa no marido com a sua superioridade ali do momento. Com a sua razão ali do momento. Pisa nele. Rebaixa o marido para ela está lá em cima. Por isso que é orgulho. Se a mulher for humilde, o que a mulher faz agora? Eu ia falar, se a mulher for humilde, ela não fala nada. Porque o marido, sabe, fez errado, me fez caca. Mas eu gostei, não sei quem que falou aqui. Se a mulher for humilde, fala, não tem problema. Acontece, todo mundo erra. Mas agora a gente já sabe que esse caminho não dá. E pronto, e morre ali. Ok, agora, mulheres, vamos pro lado do marido agora? Agora? Se o marido for orgulhoso, depois de tanto ouvir, o que ele faz? Explode, briga. Sabe por quê? Não, aí a irresponsabilidade é maior ainda. Tá? Sabe por que o marido vai explodir? Porque quanto mais orgulhosa for a pessoa, mais facilmente ela se ofende. Só se ofende quem é orgulhoso. Ponto. E a pessoa muito orgulhosa, vocês acham que aceita que corrija a pronúncia dela em relação a uma determinada palavra? Não. Vocês acham que a pessoa orgulhosa aceita que fale do caminho que ela usa? Não. Então a pessoa orgulhosa se ofende. E se o marido for humilde? O que ele faz agora? Está morto. Depois dele ouvir as críticas todas. Se o marido for humilde, ele tenta desbaratinar a todo momento. Não, tá certo, a próxima vez a gente não tem esse caminho. E já tenta mudar de assunto. E se a mulher falar de novo, ele já tenta desbaratinar mais uma vez, tenta mudar de assunto. E não fica bravo. Porque só se ofende aquele que é orgulhoso. Jesus ensinou pra gente:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem que é o pobre de espírito? Pobre, oi? Pobre de espírito é sinônimo de humilde. Por quê? Porque ele se considera pobre de espírito. Ao se considerar pobre de espírito, ele pode crescer. E adivinha? Ele vai crescer. Ele vai melhorar. Só o humilde melhora. Já a pessoa orgulhosa se considera rica de espírito. Eu não preciso mudar mais nada, eu sou uma pessoa pronta já. A pessoa orgulhosa vai melhorar alguma coisa? Enquanto ela for orgulhosa, não. Tem uma mensagem do Moji que diz mais ou menos assim: você pode achar espiritual andar de bicicleta ou usar o transporte coletivo, você pode. Mas não condene aquela pessoa que ainda anda de carro. Vocês percebem? É espiritual não assistir TV mais. Ok. Mas não condene aquela pessoa que ainda assiste TV. E este é um dos maiores problemas da pessoa orgulhosa. Além dela ficar estagnada na sua marcha evolutiva, ela quer impor as suas verdades para a outra pessoa. Não respeita, quer impor. E esse impor nunca é sadio. Nunca é sadio. Tem que ter o respeito nos momentos de cada um. Ninguém impõe nada a ninguém. Ó, a pessoa que quer impor fez isso aqui, ó. Quer pisar nos outros. Pisar nos outros. A gente viu no exemplo da mulher e do marido. Pisar nos outros é ser orgulhoso. E a mágoa? Alguém sente mágoa aqui? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier, mocinho ainda, iniciando nos seus trabalhos, trabalhava o dia inteiro. Ele tinha um cachorrinho que adoeceu seriamente, ficou ruim. E todo dia Chico chegava do trabalho, ia lá, cuidava do cachorrinho, dava remédio, dava carinho. O Chico sofria, o cachorro sofria. E a irmã do Chico via o sofrimento dos dois. Então a irmã de Chico pensou assim: se eu matar o cachorro, eu resolvo o problema dos dois. E sabe o que ela fez? Matou o cachorro. Como é que Chico Xavier ficou? Ficou magoado, amargurado, ressentido, passou dia, passou semana, passou mês. E aí veio Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E diz para ele: Chico, essa tua amargura, esse teu ressentimento está ultrapassando os limites da tua vida particular. E começando a atrapalhar, inclusive, as tuas tarefas mediúnicas. E aí Chico disse para ele: tá, Emmanuel, o que eu faço agora então? E aí Emmanuel diz para Chico: descubra o que a tua irmã mais quer ganhar. Compre para ela e dê de presente. E aí Chico: não, peraí, Emmanuel, acho que você não entendeu a situação. A minha irmã matou meu cachorro. O ofendido fui eu. E você quer que eu dê um presente para ela? E Emmanuel: aham. E aliás, a receita não é minha. A receita de quem que é? Jesus, dá outra face. Se a pessoa fizer o mal, você faz o que para ela? O bem. Quer se livrar da mágoa, então? Faz o que para outra pessoa? Faz o bem. E aí Chico descobriu que o que a irmã mais queria ganhar era uma máquina de costura. Foi lá, prestações, comprou, deu a máquina para a irmã. A irmã ficou muito feliz. Mas Chico ficou mais feliz ainda só de ver a felicidade da irmã.
Então, nesse instante, todo o resquício de amargura saiu do coração de Chico e ele pôde prosseguir com a sua grandiosa tarefa. Bom, Jesus deu a receita para Emmanuel, Jesus deu a receita para o Chico e deu a receita para a gente também. O que a gente está fazendo com a receita? Sabe o que é mágoa? Má-água. Má-água. Sabe uma água suja, escura, contaminada? A gente toma. A gente vai passar bem? Aquela água vai parar aqui, ó, no peito, vai ficar um peito pesado, coração ali doendo. Isso é amargo. Isso é amargo. A irmã de Chico obrigou ele a tomar esse copo de água aqui? Não. Chico tomou porque quis. Quando a gente fica magoado, a gente fica magoado porque quer. Porque quer. Vamos analisar o seguinte. Nem sempre as outras pessoas querem nos machucar. Concorda com isso? Na maior parte das vezes que as pessoas fazem coisas ou falam coisas que a gente não gosta, elas não têm intenção de me machucar. Mas, em 100% das vezes, 100% das vezes que eu me magoo, eu tenho a intenção de me machucar. Eu quero me ferir. Eu quero sofrer. Porque você já deve ter ouvido. Ninguém pode machucar vocês. As pessoas só machucam vocês quando vocês permitem. Então, a partir do momento que vocês permitem, vocês são responsáveis, vocês aceitaram. É vocês que dão a assinatura final ali para sentir mágoa. E aí a gente sentiu mágoa. E a gente fica lá sofrendo e quer mostrar a nossa angústia para a pessoa que nos fez sofrer. Tudo para quê? Para que a pessoa que nos fez sofrer venha correndo pedir o que para a gente? Pedir perdão, pedir desculpa. E agora eu quero analisar com vocês o seguinte. Poder nos desculpar independente do pedido das outras pessoas. Verdade ou mentira? Eu perdoar está no meu controle do outro. No meu. A outra pessoa me pedir perdão está no controle dela ou do meu? Dela. Por isso a gente sofre. Porque nós queremos que o outro peça perdão para a gente. Mas isso está no controle dele. Foge das minhas mãos. E por isso eu fico angustiado. E vou me afundando cada vez mais na mágoa. E vou me afundando na mágoa. Para que aquela pessoa sinta pena de mim e venha pedir desculpas. E também não é qualquer desculpa também não. Eu quero uma desculpa bem pedida. Eu quero que a pessoa peça desculpa de uma maneira homérica para mim. Sabe por quê? Aí começa a se confundir os pesos, porque aqui tem um tanto de orgulho também. Porque eu penso, quem a outra pessoa acha que é para fazer aquilo comigo? Retrate-se já. Peça desculpa. Que aí eu vou pensar sobre o perdão. Tem um tanto de orgulho aqui. E a revolta? Revolta é complicado também. Vamos pensar o seguinte. A gente contratou um determinado fornecedor para fazer um serviço para nós, seja no trabalho, seja em casa, e esse fornecedor fez mal feito. E daí ficou de lá refazer. Quando ele marcou com a gente para refazer, a gente já está nervoso, não está? Ele marcou de refazer, ele não aparece.
ficamos nervosos ao quadrado agora. Daí a gente liga para ele, não atende. Ficamos nervosos ao cubo, ficamos revoltados. A revolta adianta alguma coisa? Vai ajudar em alguma coisa? De 0 a 100, quanto a revolta vai ajudar? 0. Sabe por quê? Porque quando me revolto, o que acontece com o meu padrão vibratório? Abaixa. E eu vou ficar afinizado com que tipo de espírito? Aqueles que querem perturbar e atrapalhar ainda mais. E outra, vocês já viram alguém revoltado, alguém de cabeça quente resolver alguma coisa? Vou refazer a pergunta. Já viram alguém revoltado de cabeça quente fazer alguma coisa bem feita? Porque tudo sai mais ou menos, tudo perde qualidade. Então não adianta se revoltar. Aliás, vocês podem estar se perguntando assim, mas então não posso me indignar com nada? Sabe o que eu respondo para vocês? Vocês podem se indignar com o que vocês quiserem, desde que não abaixem padrão vibratório. Ah, mas se for para baixar o padrão vibratório, então não se revolte, porque daí não vale a pena. Então não se indigne. Jesus ensinou para a gente: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso é forte ou é fraco? O manso é forte. Por que ele é forte? O manso é forte porque ele domina suas más tendências. Ele se controla. Por isso ele é forte. Mas neste mundo nosso, mundo de ilusão, mundo de valores invertidos, o manso é visto como forte ou fraco? Fraco. Ok. Já o revoltado, nesse nosso mundo de ilusão, ele é visto como forte ou fraco? Forte. Mas na realidade ele é o quê? Fraquíssimo. Porque ele não consegue dominar suas más tendências. Ele não se domina, ele não se controla. Ele perde o controle facilmente por qualquer coisa. Por coisas bobas. E aí, falando de revolta, todo mundo aqui tem pontos fracos. Tem calcanhar de Aquiles. Aquela determinada coisa que se acontecer, explodo. E cada um aqui vai ter um ponto fraco diferente. Para uns é congestionamento. Para outros é fila. Para outros é receber um não. Para outros é alguma coisa ser muito lenta. E assim vai. Cada pessoa tem um ponto fraco. Aconteceu, explode. Vamos analisar. Primeiro, quem disse que esse meu ponto fraco é um ponto fraco? Eu? Fui eu que elegi. E segundo, quem disse que esse meu ponto fraco é tão grandioso assim? Eu, porque eu que estimo o tamanho. Então, uma determinada pessoa tem como ponto fraco o congestionamento. Ela tem que trabalhar isso. E aí ela se mete naquela BR-101, toda a volta de feriado, fica 8 horas na estrada, ela tem que se controlar. Adianta se revoltar toda vez? Ela está crescendo o que com isso? Aproveita a viagem, conversa com quem estiver no carro, coloca uma música. Lembrando que a pessoa não gosta de congestionamento só porque ela não gosta. Ela pode decidir, opa, a partir de agora eu não tenho mais problema com congestionamento. Porque quem elege isso é a própria pessoa. E elege isso baseado no quê? No quanto
essa pessoa quer se afundar e quer sofrer com esse peso. Gente, quando vocês estiverem pensando na vida, lembrem-se, nenhuma culpa que vocês sentirem vai alterar o passado. Nenhuma ansiedade que vocês tiverem vai mudar o futuro. Não adianta. Vamos falar de culpa e de ansiedade agora? Essa figura aqui eu acho muito legal. Ó, culpa. Nunca seja um prisioneiro do seu passado. Foi só uma lição, não é uma prisão perpétua. E quem sente culpa encara os erros do passado como uma prisão perpétua. Está ali acorrentado e não vai. Vai sim, solta. Solta a culpa. Porque a culpa não é virtude. Culpa é apenas e exclusivamente sofrimento. Só. A gente só vai corrigir o nosso passado com ações boas, ações positivas do nosso presente. Ninguém arruma o passado, conserta o passado sofrendo, se culpando. Não adianta. E é interessante nós colocarmos da seguinte maneira. Não é culpado, é responsável. Fez uma coisa no passado, assume agora as consequências. Porque a lei de Deus, plantou, vai colher. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. E a ansiedade? A ansiedade é nós tornarmos reais todos os nossos piores medos. Pensem, o que vocês têm mais medo que aconteça na vida de vocês? A partir do momento que vocês têm ansiedade, aquilo tudo se torna verdade, se torna realidade aqui dentro da nossa mente. Então vamos supor, vocês ficaram sabendo que a empresa que vocês trabalham vai demitir alguns funcionários daqui a uma semana. Automaticamente vocês pensam que quem vai ser demitido? Eu. Mas com certeza vou ser eu. Como é que a gente passa a semana? Péssimo. Passa mal a semana. Nós deveríamos passar a semana continuando a dar o nosso melhor para a empresa. Mas estando assim, dessa maneira, estando mal, o nosso rendimento cai. Aí, findado os 7 dias, a empresa demite ali alguns funcionários e eu não sou um deles, eu continuo na empresa. Eu vou continuar trabalhando ali. Mas, na minha cabeça, eu estive despedido por quantos dias? Durante 7 dias, eu estive desligado da empresa. Porque os nossos maiores medos se tornam realidade aqui dentro. E por isso a gente sofre. Gente, ó, aqui na imagem de cima, planejar o futuro é ótimo, é muito bom, tem que planejar. Mas sofrer pelo futuro, não. Não se sofre pelo futuro. Porque sofrer pelo futuro é perda de tempo, é perda de energia preciosa para a nossa vida. Então a pessoa ansiosa opta por sofrer por antecipação. Nem sabe se o negócio vai dar errado ali, mas ela está sofrendo como se já tivesse errado. Existem pesquisas que apontam que 90% das coisas que a gente fica ansioso não acontece. 90% é muita coisa. Muita coisa. E aí a gente fica ali, desesperado com a situação, sendo que não era necessário. Então, vamos largar esse peso também chamado ansiedade.
E a raiva e o ódio? Vocês sabem qual que é a diferença de raiva e ódio? É uma diferença bem simples. Isso. Vamos lá. Estou no trânsito, levo uma fechada. Se eu vacilar, eu vou sentir o quê? Raiva. Raiva é algo mais momentâneo, é passageiro. Né? Dali a pouquinho já esqueço. Dali uns 2 dias. Raiva é mais momentâneo. Se eu vacilar, vou sentir raiva. E agora? Estou construindo um projeto na minha vida. E vem uma determinada pessoa, determinadas pessoas querem destruir o que eu estou construindo. Opa! Se eu vacilar agora, eu vou sentir o quê? Ódio, uma coisa mais profunda. Se eu vacilar. Mas independente se seja raiva ou ódio, os dois me fazem muito mal. Os dois me fazem mal. Sabe o que é raiva e ódio? Em ambos os casos, nos machucamos pela estupidez de uma outra pessoa. Quem erra? O outro. Quem sofre? Eu. Por quê? Porque eu não interiorizei corretamente, adequadamente a ação da outra pessoa. Tem pessoas que levam fechada e não ficam com raiva. Por quê? Porque elas não se feriram, não se machucaram com o erro do outro. Elas interiorizaram bem o erro do outro ali, tranquilo, não tem problema. Então, o grande segredo está na forma como nós interiorizamos o erro. Gente, tanto a raiva como o ódio, sabe o que é? É nós não entendermos as outras pessoas, é nós não compreendermos as outras pessoas. A gente não compreende. E quando a gente não compreende, nós estamos longe ou estamos perto? Estamos longe. Estamos distante da outra pessoa. Ou seja, se eu quiser arrumar raiva, arrumar ódio, eu preciso sentir o quê? O que me aproxima das outras pessoas? Como é o nome daquilo que é eu me colocar no lugar do outro? Empatia. Empatia. Então, o segredo aqui, a fórmula mágica para resolver raiva, resolver ódio, é empatia. Me colocar no lugar do outro, me aproximar do outro. Quero um exemplo bem bobo para vocês perceberem que o que eu estou falando é real? Vamos pegar o exemplo da fechada no trânsito. Vamos supor que quem deu a fechada em vocês ali, sabe quem foi? Foi a mãe de vocês. Vocês iam sentir raiva dela por causa disso? Sim ou não? Vocês não iam sentir raiva da mãe de vocês, não. E aí que está a diferença. Ó, o ato da pessoa é dar uma fechada. Se for a minha mãe, eu não sinto raiva. Mas aí se for um desconhecido longe de mim, justifica eu sentir raiva? Não. Perceberam? Raiva, ódio, tem tudo a ver com a nossa distância da outra pessoa. O quanto a gente precisa ainda se aproximar dos outros. Quer uma lição de empatia agora? Essa frase aqui, ó. Quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a vida coloca a gente lá para aprender na prática. Então, por isso que a gente precisa praticar empatia. Porque, igual tudo na vida, ou a gente aprende por amor, ou pela dor, a gente vai aprender. E o medo? Medo também é um baita de um peso que eu preciso soltar. Do que a gente tem medo? Medo da morte?
Existe a morte? A gente que acredita na imortalidade da alma não justifica. A gente tem medo de perder as coisas. Mas se a gente pode perder as coisas, é porque de fato as coisas não são nossas. A gente tem medo de perder a autoridade. Entra na mesma questão. Se a gente pode perder, é porque não é nosso. Então não façamos do medo mais um peso que atrapalha a nossa vida. Então peso é igual ao sofrimento. Gente, deixa eu dar uma adiantada aqui, ó. Vamos lá. Seguindo adiante, já falamos bastante dos pesos. Agora eu quero refletir o seguinte com vocês. Se eu der para vocês R$86.400, ok? Vem o Lucas e rouba 10 de vocês. Vocês vão ficar com quanto? 86.390. Certo? Agora vocês têm duas opções. Opção A, R$10 a menos, vou ficar com os meus 86.390 aqui, ó. Pus no bolso. Opção B, não, perdi 10, também não quero mais nada. Vou ficar com 0, não quero saber de 86.390. O que vocês acham do exemplo número 1? Correto ou não? Correto. O que vocês acham do exemplo número 2? Já que eu perdi 10, não quero mais nada. O que vocês acham? Definam em uma palavra isso. Não, insensatez. Insensatez. Aonde eu quero chegar? Gente, vamos transformar isso tudo agora em segundos. Todo mundo aqui tem 86.400 segundos por dia. Aí, em um determinado momento, alguém chega e faz uma coisa que a gente não gosta. Num ato que dura 10 segundos. A gente ainda tem quanto? 86.390. A pessoa inteligente pensa o quê? Não. A pessoa fez aqui algo que eu não gostei, ok? Interioriza aquilo de uma maneira adequada, né? Não vai sentir mágoa, rancor, raiva, ódio, nada disso. E aproveita os outros 86.390 segundos do dia. Mas a maioria de nós faz o quê? De forma insensata, alguém chega, em 10 segundos, estraga o nosso dia inteiro. É a outra pessoa que estragou meu dia? Não. Quem que estragou meu dia? Porque eu quis, porque eu permiti. Então é aí que está, gente. O que vocês pensam controla a vida de vocês. É muito importante nós controlarmos os nossos pensamentos. Sabe por que a gente erra na maior parte das vezes? Porque agimos de maneira instintiva, de maneira reativa, e acabamos agindo sem pensar. Por isso que a gente erra na nossa vida. Por isso que a gente fica carregando tanto peso e nem percebe. Porque nós vivemos a nossa vida no piloto automático. A gente vive igual um zumbi. No piloto automático. Dormindo espiritualmente falando. A gente tropeça e nem percebe que tropeçou. A gente tem vícios, tem vicissitudes e nem percebe que os tem. Porque vivemos no piloto automático. Precisamos viver no modo concentrado e reflexivo.
Pensando sempre antes de agir. Porque se eu pensasse antes de agir, eu ia acertar muito mais do que estou acertando hoje. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu? A construção que Jesus ensinou para a gente é interna ou externa? Interna. É aqui dentro que eu preciso investir. Só que tem pesos que me seguram. Tem pesos. Eu preciso fazer o que com esses pesos agora? Soltar. Porque se eu me soltar desses pesos, se eu soltar os pesos, eu consigo daí caminhar normalmente na minha marcha evolutiva. Consigo progredir. E quanto mais eu progredir, mais eu vou sentir o quê? O reino. Mais eu vou sentir o reino dos céus. E aí, quanto mais eu progredir, eu vou sentir o reino dos céus de uma forma permanente aqui dentro de mim. Então, nos libertemos. Obrigado pela atenção de vocês.